Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre A Mulher com Sombrinha, pintura de Claude Monet. Essa pintura também é conhecida como Madame Monet e o Filho, ou O Passeio, ou ainda como Camille e Jean na Colina. E ela está entre os quadros mais famosos do Monet. Esse quadro mostra a primeira esposa de Monet, que era a Camille, e o filho deles, o Jean, que tinha ali por volta de 8 anos. Dá pra gente perceber que o ângulo da pintura é como se o Monet, né, no caso o espectador, tivesse um pouco abaixo, vendo eles de baixo. Esse ângulo não era muito comum em pinturas, mas ele ganhou muito espaço com o impressionismo e é uma influência da fotografia esse ângulo. Essa obra é um óleo sobre tela e está exposta no Museu National Gallery of Art em Washington, nos Estados Unidos, desde 1983. O Monet, assim como outros pintores impressionistas, eles buscavam mostrar não a perfeição, não a forma delimitada toda perfeitinha, toda correta, mas eles buscavam mostrar através das pinceladas mais fluidas a mistura de cores e de uma forma que você pudesse observar de longe e ver o todo. Eles se preocupavam muito mais em passar a sensação, a emoção através da pintura do que retratar a forma perfeitinha como é na realidade. Essas pinceladas mais fluidas do Monet, elas também causam uma impressão de movimento. E principalmente nesse quadro, né, A Mulher com Sombrinha, da Camille, a gente pode ver esse movimento que ele quis mostrar no vestido, na graminha que tá ali indo pro lado, até numa fita, né, que parece, dá a impressão de ser uma fita ali passando na frente do rosto dela, mas não é nada super delimitado, não é nada muito óbvio, é mais a impressão que vai causar na gente desse movimento. Também explorava muito luzes. O impressionismo ele foi algo muito novo, e como tudo que é novo vai causar um estranhamento, vai causar uma rejeição de algumas pessoas. E as pessoas que gostavam da arte naquela época ainda não estavam acostumadas com esse estilo de pinceladas mais assim fluidas, sem compromisso com a perfeição. Esse estilo ele rompia com o neoclassicismo da época, que não tinha nada a ver com as pinceladas do impressionismo, sem preocupação em retratar a realidade e a perfeição. Tanto que em 1874, o Monet, junto com outros pintores, fizeram uma exposição dos seus quadros, que mais tarde esse movimento começou a ser chamado de impressionismo. Só que na época da exposição, Monet expôs um quadro dele que se chama Impressão Nascer do Sol. E um crítico que estava lá presente, que não estava acostumado com esse estilo de arte, de pintura, escreveu lá uma crítica falando, muito ironicamente, desse quadro do Monet. O crítico Louis Leroy escreveu assim: "Pensava eu se estou impressionado. Um papel de parede é mais elaborado do que essa pintura marinha." Então, assim, ele foi irônico, né, e afrontoso, querendo dizer que ali naquela pintura do Monet, onde ele usava até uma técnica de misturar as cores não na paleta, mas sim diretamente no quadro, fazendo uma pincelada próxima da outra com cores, e quando a gente observa é que nossos olhos, é que a nossa vista vai fazer a mistura das cores. E ele fez ali uma cena, né, do nascer do sol ali num porto, e o cara falou: nossa, isso aí me causa realmente uma impressão de que o sol tá nascendo. Não é um nascer do sol realista. Mas essa nunca foi a intenção do Monet e nem era a intenção dos outros pintores desse movimento impressionista. Então, daí esse termo impressão, eles pegaram posteriormente, né, depois de um tempo, e utilizaram para denominar ali o estilo de pintura deles, impressionismo. Agora falando um pouco sobre a minha pintura, eu estou utilizando gouache e eu estou fazendo ela bem no meu estilo. O gouache que eu estou utilizando é o da Reeves e o da Talens. Também utilizei o branco da Acrylex. Inclusive o gouache da Talens é até mais tranquilo de achar, a gente acha em várias lojas. Eu notei que o gouache da Reeves está mais difícil de encontrar, não sei se eu não procurei bem. Mas o gouache da Talens é bem tranquilo de achar e ele é um gouache muito bom, de muito boa qualidade. Eu gosto muito.
Usei também um papel de aquarela, que é um papel mais grossinho, né? Eu gosto de usar papel de aquarela mesmo para pintar com guache. Mas você pode também usar um outro papel que tem uma gramatura menor. Eu uso também um de 180 gramas e ele também dá super certo. Inclusive, esse papel que eu tô usando é da Start Watercolor e eu tenho um cupom de desconto, que é o By Camila, tudo em letra maiúscula. Se você comprar usando o meu cupom, você vai ganhar 15% de desconto nas compras lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu confesso que no começo dessa pintura eu achei que não ia dar certo, porque é complicado você querer pintar como o Monet, muito difícil, nem foi a minha pretensão, mas tentar passar um pouco dessa atmosfera que ele passa com a pintura dele e trazer para o meu estilo foi complicado. Porque eu tô acostumada, né, a pintar o desenho mais perfeitinho, mais certinho, com contorno, e o desenho dele já é mais fluido, como eu falei. Você não consegue, por exemplo, ver com muita nitidez o rosto dos personagens, porque o foco do Monet nunca era somente as pessoas, e sim o todo, ali a paisagem, o jogo de luz e tudo mais. Então eu achei um pouco complicado, como eu falei. Conforme eu fui pintando, eu fui trazendo pro meu estilo e consegui ali adaptar. E fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha, né? Utilizando guache e tudo mais. O que vocês estão achando da minha pintura? Vocês estão gostando? Dava pra ver que o Monet, assim como os outros amigos dele pintores, que na época era o Renoir, o Manet, não Monet, Manet com A, o Degas, todos eles se dedicavam muito, né? E como eu me aprofundei mais em estudar um pouco da biografia do Monet, eu vi que ele se dedicava muito à pintura. Inclusive, ele fez um ateliê / estúdio barco, onde ele ficava ali pintando no rio para poder estudar os reflexos da luz sobre a água. Inclusive, tem um quadro do Manet que pintou o Monet no estúdio barco dele, fazendo uma pintura ali. Agora eu vou falar um pouquinho da história do Oscar Claude Monet. Ele nasceu em 1840 em Paris, na França, e ele era filho de um comerciante lá que queria que o filho seguisse os passos dele. Mas, como a gente sabe, ele não seguiu, não foi bem assim. Quando Monet tinha 5 anos, a família dele se mudou para uma cidade chamada Saint-Andrés, não sei se é assim que fala. E depois, com o passar do tempo, quando ele tinha 15 anos, ele já estava conhecido ali na sua cidade por fazer caricaturas das pessoas. Então, desde muito jovem, Monet já começou a demonstrar interesse pela arte. Mais tarde, até, ele foi incentivado por uma tia que ele tinha, que também gostava muito de arte, de pintura, e ela incentivou muito ele a continuar nesse caminho. Ele foi estudando, foi pegando influências de artistas que ele conhecia, de artistas que ele gostava do estilo, e foi trazendo para um estilo muito único dele. Com as indas e vindas aí da vida, ele foi para o serviço militar, depois ele voltou para Paris para estudar no ateliê de um cara chamado Charles Gleyre, onde ele conheceu Renoir. Talvez você já tenha ouvido falar, que também é um pintor muito famoso dessa época e que faz parte do movimento impressionista também. Mesmo o Monet pintando vários quadros, vários retratos, ele passou por muitas dificuldades financeiras. Teve uma época até que ele recebeu a ajuda de um amigo que também era pintor, que é o Camille Pissarro. Repare que é o Camille pintor e não a Camille, a esposa do Monet. Eu não sabia que Camille era um nome tanto masculino quanto feminino lá em Paris, então só abrindo esse parênteses aqui de curiosidade. Aí depois da morte da esposa dele, a Camille, o Monet foi com seus 2 filhos morar em Giverny, próximo a Paris. É lá onde tem os jardins do Monet. Hoje em dia tem como a gente ir lá, fazer turismo lá, é muito bonito. E foram essas paisagens que Monet utilizou em várias de suas pinturas, onde ele pintava várias plantas aquáticas, o riozinho, tem até uma ponte famosa, assim, em algumas pinturas que ele já retratou, e tem um riacho, tudo, é muito lindo. O Monet, ele teve catarata, e dizem que essa doença influenciou nas cores da pintura dele, e até mesmo no estilo de pintura, mas o que a gente sabe mesmo, que dá para perceber, é que era tudo muito lindo. A técnica que ele utilizava, pintando o reflexo da luz na água, como ele retratava as paisagens, os efeitos de luz, era tudo muito bonito mesmo. Tem um outro conjunto de obras dele que é chamado Ninféias, que estão expostas no Museu Orangerie, em Paris, que na verdade são vários quadros, uma composição. São 22 painéis retangulares de 2 metros de altura, e o maior deles tem 17 metros de comprimento, então essa é uma coisa
maravilhosa que eu nem sabia que existia. Fui descobrir pesquisando para fazer esse vídeo. Então, assim, gente, eu quero muito visitar esse lugar. Eu falei, simplesmente eu quero ir lá ver esses quadros, que são imensos. Aí vou deixar uma imagem para vocês, que dá para ver como que eles são grandes e bonitos. E ele pintou, mas ele não chegou a ver a exposição dos quadros, porque ele morreu 1 ano antes da exposição. Então é uma pena. Mas o que me conforta é saber que o Monet, ainda em vida, conseguiu ser reconhecido pela sua arte. Então, gente, esse foi meu vídeo trazendo aqui algumas curiosidades sobre esse quadro, A Mulher com Sombrinha, e também sobre a vida do Monet e alguns outros quadros, algumas outras obras dele. Foi uma coisa assim bem geralzona. Eu vou deixar na descrição aí a fonte de onde eu pesquisei todas essas informações, para se vocês quiserem pesquisar mais, saber mais sobre isso, vocês podem aí pesquisar. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários qual o próximo quadro, qual a próxima obra de arte vocês querem ver aqui retratada no meu estilo. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.